E aí pessoalzinho do YouTube, sejam bem-vindos a um Arcade de um Tuga. E bem pessoal, hoje estou aqui para dar a minha opinião acerca dos seguintes assuntos. O filme que contém o episódio 8 e 9 de Digital Circus, conhecido como Digital Circus, o Ultimato. Dar a minha opinião acerca do começo de NTE, a nova atualização, sobre nada mais nada menos o lançamento do novo Until Dawn 2 e por fim terminar com Xbox 360 emulador para Android e que é o concorrente contra o AX360E. E claro que muito mais em breve vou falar de uma outra coisa que eu vou-vos deixar em surpresa, por isso fiquem atentos aos meus vídeos. Eu sou o Mestre Tuga e quando digo em todos os meus vídeos, vamos lá começar! Começando por falar do Digital Circus, o Ultimato. Digital Circus, que estreou ontem dia 4 nos cinemas, é incrível. Mostram-nos os episódios 8 e 9 e simplesmente o episódio 9 está muito bem feito. Está muito lindo mesmo. Nota-se que a Glitch deixou lá um trabalho incrível. Eu tenho pena não ter começado a seguir a Glitch muito antes. Eu só conheci a Glitch assim recentemente. Porque aconselharam-me a ver Digital Circus e agora ando a ver os projetos delas. Os projetos dela. E assim, Digital Circus está muito bem feito. É pena o que os fãs andaram a fazer para que terminasse muito mais rápido. Mas notou-se que a Glitch trabalhou com muito amor nesse projeto e o fim deixou-nos com vontade de chorar. O fim é mesmo muito triste. A atriz da Ragata tinha razão. A atriz da Ragata não, a voice actor da Ragata. Quando disse que era um episódio triste, por isso fãs do Jack preparem as pipocas, porque vocês vão se chorar bastante. Ups, eu disse isto. Para quem é um bocadinho frágil, aquilo veio-vos dar uma emoção bastante forte. Quem não é e evita chorar é para mostrar um bocadinho de força e controle de choro, porque aquilo é muito triste, mas muito bonito. E não é um final como imaginávamos tão ruim. Aconselho a ver o filme, aconselho. E vai estar disponível dia 18 no YouTube. Então, quem não viu o filme vai perder algumas coisas exclusivas, mas eu acho que a exclusividade tem a ver com o crédito, com o pós-crédito, não com o que vão mostrar dos personagens, mas sim do merchandising. Porque o merchandising só tem promoção durante as partes do filme até dia 18. Mas de 65 para 15 por causa do filme foi um bom preço. Mas como eu não vou conseguir comprar, eu vou comprar o merchandising do filme para ter a coleção aqui. Depois podem me chamar maluco mais tarde. 65 euros. O valor é 65,55. Está uma promoçãozinha de 10 euros. Mas pronto, é compreensível porque vêm os produtos todos exclusivos do filme. Neste caso do filme barra episódio 9 e 8. E vem coisas. Vêm vários produtos. Então pronto, compreensível. Mas se vale ou não a pena ver o episódio 9 no cinema, em filme, compensa. E corram até antes do dia 18, porque vocês não se vão arrepender. Ou então, se vocês forem daqueles, é o episódio 9, prefiro esperar para ver no YouTube, então força. Bem, NTE atualização 1.1. A atualização 1.1 do NTE começou, eu ainda não fui preso, e está totalmente interessante a parte do capítulo da história. Eles adicionaram mesmo um capítulo da história. Estão a adicionar eventos novos. O evento da Lacrimosa veio bugado, que deu para tirar de primeira naquela caixinha que era mais para ganhar disco. Quem apanhou a Lacrimosa no bug apanhou, quem não apanhou vai ter que esperar.
E o evento é bastante interessante, só que em questão de história que supostamente esperávamos de missões secundárias para nos dar as recompensas, não é, eles começaram um bocadinho meio fraco. Porque em vez de ser daquelas missões que dizem o que temos que fazer e esperar não sei o quê, porque normalmente as missões secundárias de história têm sido assim, eles deram-nos uma missão secundária dentro da ilha que chama-se Histórias Secretas, que temos que descobrir a hora que é para estar lá, temos de descobrir o que é que temos que fazer e não sei como é que alguns deles descobriram. Tipo, faz lembrar aquele do manequim dentro da escola, que tem aquela parte do piano que temos de tocar ouvindo. Nem todos sabem a parte do piano. Aquilo deveria, tipo, dar-nos uma ajuda. Tanto para quem não percebe de piano, dar uma ajuda naquela missão. E agora, esta aqui, descobrirem as horas e não sei o quê, foi um bocadinho. É um bocadinho triste porque não me deu vontade de fazer as missões dentro da ilha, mas eu ainda não explorei a ilha por completo. Mas talvez mais tarde, depois deste evento, porque só tem 31 dias das missões secretas, se eles virem que há muita gente que não está a gostar, tanto talvez mudem. Mas tem uma missão engraçada que é para procurarmos a Lacrimosa e eu não consigo encontrá-la num ponto. A loja de convivência. Eu não sei qual é a parte da loja de convivência que eles falam em não, eu acho que não é loja de conveniência, eu acho que é Lago da Conveniência, que eu não percebi bem onde é que é, porque com os mapas sou perdido. E ali fala Logro Origami, em espanhol, mas é uma missãozinha até engraçada que é procurarmos a Lacrimosa nos seus pontos de referência. É engraçado que os outros são um bocadinho mais fáceis para quem sabe onde é que é os locais. E aquele único é o único que não estou a conseguir, que é engraçado. Eu acho que gostei mais do evento de procurar a Lacrimosa do que praticamente cada missão secundária de 31 dias para fazermos dentro da ilha. Claro que como temos a ilha desbloqueada, depois dos 31 dias passar aquela coisa de história, eu acho que continuamos com a parte da ilha. Outra coisa que foi desbloqueada na 1.1 que também me deixou integrado foi aquele de aquela criatura que para o tempo, que lutava através do tempo de dívidas, a anomalia de dívidas que é bastante que atacava devido à dívida que tu tivesses com ele. Eu acho esse facto dessa anomalia também ter sido desbloqueada bastante interessante. Porque durante um bom tempo ele não apareceu no mapa e apareceu-me na atualização 1.1. Uma das coisas que aparece que ainda não tive tempo para ver é o Fight Club, que é enfrentar um boss para desbloquearmos. Mas não sei se ainda é durante agora esta parte da 1.1 ou se temos que esperar qualquer coisinha dentro da 1.1 para fazermos. Mas a atualização começou forte. Começou. Tem aquela parte um bocadinho secante, tem. E o evento da Porsche é bastante caro, pessoal. Eu estou um bocadinho parvo com a cena da Porsche. Infelizmente, acho que agora fizeram uma coisa um bocadinho cara. Mas pronto. NTE continua a ser bastante bom. E se continuarem a fazer as atualizações como estão a fazer, já é considerado um jogo gacha bastante imutativo, porque ele não é só um gacha comum. Ele é gacha na parte da seleção de personagens e daquelas coisas de evento. Mas ele é mais do que um gacha. Ele é uma coisa de exploração do mundo aberto, que dá para fazer trabalhos e consegue emocionar do início ao fim. E consegue ser mais giro do que o próprio Genshin. E como é um gadget saudável, está a atrair muita gente para lá.
Mas pronto, isto é a minha opinião sincera. Não sei se vocês concordam ou não, mas sei que muita gente está a adorar NTE. Bem, agora lançamento de Until Dawn 2, quer dizer, lançamento não, mas trailer do Until Dawn 2. E não é tão chamativo porque quase ninguém está a falar do Until Dawn 2. Quem gostou realmente não tem cabeça, ou não sabe, ou propriamente só está a emocionar pelo título. Until Dawn 2 teve a sua apresentação no State of Play. Não foi gameplay, mas a conclusão que eu tiro é o seguinte: aquilo não tem aspecto Until Dawn. Aquilo simplesmente mostra como fosse aquele jogo comum de escolha. Aquilo nem menciona o facto de um perigo concreto em si, mostrando-nos só as jangas do grupo e as mortes que andam a ter por causa que andam a ser perseguidos por um caçador maluco que começa a matar do grupo. Gráficos, pode ter bons gráficos, mas os jogos não se baseiam só em gráficos. Porque para mim os gráficos não é tudo. E o que torna um jogo bom não é só os gráficos, mas atualmente para as pessoas é só gráficos, é só gráficos, é só gráficos. E depois perde a diversão total. E o facto que eles mostraram ou basearam-se mais na relação sexual. Sim, na parte do trailer basearam-se um bocadinho mais na parte amorosa. E na parte da relação sexual eu não percebi bem o porquê. E depois terminaram o fim do trailer com a parte tipo em sangue e uma escolha em que cometeu uma escolha errada que quando caem os dois caem numa pedra. Aquilo faz lembrar um outro filme de quando caem no penhasco e morrem na pedra em vez de cair na água do mar. E o que eu tenho a dizer é, a Supermassive não deveria ter criado um Until Dawn 2. E porquê que estou a dizer isso? Porque primeiro o criador oficial de Until Dawn saiu da Supermassive. E o próprio criador admitiu que tanto The Curry, para quem jogou The Curry sabe o que é o jogo, e quem jogou Until Dawn não é para ter uma continuação, porque são daqueles jogos que não dá para ter uma sequência. E se vocês quiserem saber disso, de jogos que não dá para ter uma sequência e que as pessoas às vezes parece que têm na mente que tem que existir uma sequência, eu irei fazer um vídeo a falar só de 3 jogos até agora que eu vi que não dão para fazer uma sequência, como por exemplo a saga do Dark Pictures, que nota-se que é completamente o oposto e que se trata de uma ideia oposta. Mas isso é no meu ponto de vista, e o próprio criador da Supermassive, o criador de Until Dawn, quando estava na Supermassive, tinha a admitir que Until Dawn não dava para fazer a continuação. Não sei o que é que deu à cabeça da Supermassive para 2027 Until Dawn 2. Eu por agora não posso julgar o jogo, mas não conseguiu fazer um trailer decentezinho. Não conseguiu fazer um trailer decente para mostrar que aquilo baseia-se no terror de Until Dawn. Só quando mostrarem realmente que aquilo baseia-se em Until Dawn, porque o ficou registado no Until Dawn, não são as escolhas, é o efeito borboleta e os Wendigos. Porque o objetivo do Until Dawn era para ter a ver com os Wendigos. Por isso, quando mostrarem algo que bata certo com Until Dawn, totalmente eu posso dizer que sim, é um Until Dawn. Enquanto não tiver nada registrado que mostre género de Until Dawn 2, está em baixo. E eu acho que percebi porque é que muita gente no State of Play não ligou ao Until Dawn. Porque os jogos mais mencionados que o pessoal ficou ao rumo foram o jogo do Wolverine e o novo God of War sem Kratos. Bem, mas isso é outro assunto para outra altura. Para finalizar,
a minha opinião sincera acerca da X360 emulador. Bem, recentemente saiu um novo emulador de Xbox 360 que em tempo recorde já atualizaram para 3 versões, acho eu que foram 3, depois do lançamento de 30 de maio. E eu, para ser honesto, e a minha opinião sincera, o emulador pode começar a correr bem os jogos, mas em primeiro lugar ainda é um emulador recente. Segundo, mesmo que tenha compatibilidade com o Xbox Canary, seja a do Next Canary, o Xbox Canary ainda não tem os códigos totais do ARM. Então fazer com que mais jogos tenham mais compatibilidade vai ser demorado. A mim, que tenho um que está na lista, não funcionou assim tão direito de início. Mesmo com as configurações certas, não deu. Agora já pode dar com as configurações. Mas para ser honesto, eu acho que mais vale usar totalmente quando tiver muito mais otimizado do que usar agora. Mas eu não digo que seja um mau concorrente. Isto é para fazer com que o primeiro emulador da Xbox 360 que começou abra bem os olhos, porque o criador do AX 360E, que foi o primeiro emulador do Xbox 360 que apareceu para Android, abra os olhos, porque se não fizer nada, o X360 vai ultrapassar. Agora, para mencionar muito rápido as diferenças, eu quando abri o AX360E funcionou sem precisar de driver. O mesmo jogo que eu testei sem driver não funcionou no X360, funcionou no AX360E. E eu comecei com um jogo bastante fácil de rodar, que é o Ben 10 Omniverse. E achei incrível o AX360E porque não pede os drivers para funcionar. E o X360 baseia-se nos drivers. É uma diferença. Então, eu acho que o AX360E, na minha opinião, tinha a oportunidade de ser bem melhor para quem quer jogar sem drive do que o X360, que por enquanto, para funcionamento correto, pede drive e às vezes fica lento. Agora já que melhoraram já pode ficar mais rápido e que precisa de uma leitura específica. Talvez mais tarde eu possa mudar esta opinião, mas por agora é muito fresco em relação a tudo. Bem, antes de terminar, como conteúdo, como uma coisa, uma notícia rápida. Pokémon Champions chega já dia 17 deste mês ao mobile. Android e iOS vão poder ter Pokémon Champions e jogar. Eu estava a jogar na versão da Switch 2 e preferi esperar para a versão mobile, lembrando que vai ser cross-platform. Vocês podem apanhar jogadores tanto da Switch ou da Switch 2. E claro, quem começou a jogar na Switch 2 mantém a sua conta principal com os Pokémons que tem e com os eventos normais. Quem começou a jogar na Switch, quem não começou a jogar na Switch 2 e vai começar no mobile, vai ter que começar do zero. E é um jogo competitivo que vai interligar tudo. Por isso, já sabem, Pokémon Champions, dia 17, disponível no vosso mobile. Atenção que eu não tenho patrocínios por o meu canal ser pequeno e também não iria querer ser patrocinado. Fique bem claro. Bem, eu fico por aqui, espero que tenham gostado deste vídeo. Subscrevam-se no canal, ativem o sininho e não percam novidades que aí virá, porque este canal vai levar alterações radicais. Eu sou o Mestre Tuga, como digo em todos os meus vídeos, eu fui!